sou Kilsan de Oliveira. É um prazer estar aqui. Como autora da Companhia das Letrinhas, eu vim apresentar este meu mais recente lançamento, Omoobá, Histórias de Princesas e de Príncipes. Muito mais do que apresentar esse livro belíssimo ilustrado por Ayo de França, é falar um pouco da perspectiva didático-pedagógica e tratar desses elementos focados na educação, elementos possíveis de serem trabalhados por você, educadora, por você, educador. Vamos lá? Antes de mais nada, fundamental aqui contextualizar todo um trabalho focado na literatura étnico-racial, uma literatura negra, escrita por mulheres negras, enfim. E aqui, para essa fundamentação, eu trago a Lei 10.639 de 2003, que esse ano está completando 20 anos e eu não poderia deixar de trazer essa lei para esse momento, porque ela fundamenta as nossas práticas pedagógicas. Essa Lei 10.639/03, ela é tão importante que ela conseguiu alterar a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, em seus artigos 26A e 79B, trazendo a obrigatoriedade do ensino das relações étnico-raciais, da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos brasileiros. Esse material é histórico, tá? Ele é de 2004 e eu tenho ele até hoje porque ele serve de referência para todo o trabalho pedagógico, para a escrita dos meus artigos, para quando eu vou elaborar planos e projetos focados na educação das relações étnico-raciais. Esse material ele se chama Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. E esse material, para além de ter as questões introdutórias, ele vem com os princípios para desenvolver esse trabalho pedagógico. Esses princípios são, eu acho importante citá-los, consciência política e histórica da diversidade. Não dá para falar de relações étnico-raciais ou da educação para as relações étnico-raciais sem entender um pouco da história, sem compreender que a história ela é contada nos livros didáticos a partir daqueles que venceram. Porque se a gente entende enquanto ciência que a África é o continente berço da humanidade, é inadmissível que esse continente, considerado o berço da humanidade, não esteja de uma forma incrível sendo apresentado nos livros didáticos. Bem, portanto, esse primeiro princípio que está presente na Lei 10.639 sobre essa consciência política é fundamental. Um outro princípio muito importante que a lei apresenta é o fortalecimento de identidades e direitos. Portanto, uma criança que recorrentemente não se vê na literatura, nos livros literários, ou não se vê de forma positiva nos literários ou nos livros didáticos ou paradidáticos, ela vai ter uma autoestima completamente rebaixada. E é nesse sentido que o conceito de identidades, ele surge na lei. E eu reforço esse S do identidades, no plural, identidades, porque é muito importante, porque já é conceitual. Há diferença quando você usa o conceito de identidade e quando você usa o conceito de identidades. Eu adoto o conceito de identidades a partir de Stuart Hall, que vai dizer que nossas identidades elas são múltiplas. E aí eu cito o meu exemplo. Eu sou bailarina, coreógrafa, capoeirista, professora, pedagoga, orientadora educacional, professora no chão da escola, escritora. E em cada momento eu preciso sacar uma identidade específica
a depender do lugar em que eu estou. A lei, ela é tão sagaz que ela traz, nesse segundo princípio, portanto, a possibilidade de falar de identidades e corporeidades negra, racializada. Esse é o grande salto dessa Lei 10.639. O terceiro princípio está focado nas ações de combate ao racismo e discriminações. É preciso ter estratégia. Lá na minha tese, eu penso em estratégias para empoderar meninas negras que ocupam os bancos escolares nas escolas de nosso país. Então, se você não tem a consciência política do princípio 1 da lei, você não vai entender que é preciso, é necessário uma ação a partir do que eu chamo na minha tese de intencionalidade para o empoderamento da menina negra. Por quê? Porque a menina negra, assim como todas as meninas, nós, meninas, antes de nos tornarmos mulheres, nós somos silenciadas e aprendemos a nos silenciar. E pensar nessas ações de combate ao racismo é fundamental a partir de estratégias e da intencionalidade para empoderar essas crianças negras, reconhecendo que estamos num país pluriétnico e multicultural, mas onde prevalece o pensamento e as ações da hegemonia branca, enfim, na sociedade brasileira. Então, é importante saber que todo o trabalho na perspectiva antirracista com a temática da educação das relações étnico-raciais, ela está protegida e amparada por leis incríveis e de longa data que nós temos no Brasil. A primeira lei que eu cito é a Lei K.O. A Lei K.O. ela é de 88, juntamente com a Constituição, mas nós também temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não pode esquecer que no espaço da escola, na sala de aula, no espaço escolar, as crianças estão sob as nossas responsabilidades enquanto educadoras e educadores. E nós precisamos fazer do ambiente escolar um ambiente onde ela se sinta protegida. Então nós estamos como responsáveis por essa proteção às crianças, aos jovens, aos idosos, aos estudantes de uma forma geral. E a gente precisa lembrar que a partir do momento que os corpos desses estudantes apresentam diferenças, sejam diferenças etárias, de cor, de raça, de gênero, enfim, nós precisamos dar conta de entender, de incluir e de garantir segurança a esses corpos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ECA garante essa proteção aos corpos das crianças e dos adolescentes. E quando a gente fala em corpos, em corporeidade, que eu falei um pouquinho atrás, lembrando da nossa LDB, nos artigos, enfim, que foram modificados a partir da 10.639, eu repito aqui que corpos e corporeidades são extremamente chaves e importantes no tratamento da questão da educação das relações étnico-raciais. Então, nesse sentido, garantir a segurança dessas crianças e desses jovens, independente da raça, cor, gênero, orientação sexual, faixa etária, é tudo responsabilidade nossa, é nossa. E está garantida por lei e aqui no caso pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um aspecto que é fundamental para tratar desses assuntos, enfim, educação das relações étnico-raciais, é a formação. Aí muitos de nós, profissionais da educação, muitos vão dizer, mas a gente não tem formação necessária para isso, enfim. Mas hoje nós temos uma facilidade, nós temos a internet. E com a internet nós conseguimos acessar materiais incríveis que tratam de qualquer assunto. Nós podemos encontrar este material online, assim como nós podemos encontrar este que eu quero apresentar agora para vocês, que é uma coleção gigantesca da Unesco, maravilhosa. E esse volume 1, ele contextualiza
um outro continente africano que nós no Brasil não costumamos ver. Vocês sabem muito bem que quando se fala em África, rapidamente as pessoas costumam associar o continente africano a uma forma positiva ou uma forma negativa de entender o continente africano? Sempre muito negativa, não é? Com fome, com miséria, com pobreza, com guerras, com doenças. Sempre o continente africano está associado a isso. Então, nesse sentido, esse volume 1, para mim, ele é tão importante. E o editor é o Joseph Kizerbo, começa daí. Eu conheço Kizerbo desde a década de 80, quando eu fui chegando no MNU. E a gente tinha histórias a partir de africanos e africanas, história do mundo, de África, que, enfim, Lélia Gonzalez traduzia os textos em francês para o MNU e a gente estudava a história de África via essas traduções. Então, a gente conhece um Rampateba. Eu conheço o Rampateba, a história, todas as pesquisas dele, enfim, desde a década de 80. E foi somente com esse material da história geral que esses nomes começaram a ficar um pouco mais falados, comentados no Brasil. Então esse material ele é exuberante, incrível, porque são pesquisas de africanos e africanas que compõem esse primeiro volume, e isso faz toda a diferença. E eu faço questão de começar com um destaque que é dado aqui no capítulo 8, dado por Rampateba, né? De Thierno Bocard, que ele é citado aqui dizendo, abre aspas, a escrita é uma coisa e o saber outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem, a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. Fiz questão de trazer essa introdução para vocês para falar sobre mitos, para falar sobre tradição oral, que Rampateba, eu fico até arrepiada, gente, que Rampateba trabalha tão bem nesse artigo dele chamado A Tradição Viva, e que vai falar da importância do griot, que vai falar da importância dos djeli, que vai falar da importância dessa transmissão, dessa cadeia de transmissão oral que vai sendo transmitida, passada e repassada de uma pessoa para outra e que atravessa gerações. Porque é disso que as histórias contidas nesse livro se trata, mas eu ainda vou chegar nele. Eu estou introduzindo essa temática para vocês entenderem que há fundo científico em absolutamente tudo isso. Eu estou falando de uma tradição viva do território da Nigéria, que logo vocês vão ver no mapa, do povo Yoruba, onde uma das muitas versões da criação do mundo, da criação do planeta Terra, por exemplo, vai afirmar que quem criou o planeta Terra foi uma mulher. E isso, para mim, faz toda a diferença para nós mulheres que vivemos, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos num país onde a violência contra nós, ela é constante. Há um ódio às mulheres. Então, fortalecer as identidades femininas a partir de um mito ligado a um território onde uma das narrativas de criação do mundo dá o protagonismo a uma mulher é de suma importância. Começa daí. E como é que eu sei disso? A
partir dessa tradição viva que Rampatebá vai trazer de uma forma brilhante nesse artigo simples, mas que consegue contextualizar a gente no poder da palavra. E ele começa, enquanto teórico que é, enfim, ele traz, enfim, uma explicação breve sobre o assunto. E aí ele vai trazer a origem divina da palavra a partir da tradição bambara do Como. E aí ele vai trazer uma história de Nhangalá, que é um mito que vem sendo passado do pai para filho, de mãe para filha, e assim vem numa corrente e chegou até nós, até hoje, em pleno século XXI. Fundamental saber isso. E o mito, para mim, ele é curador. Ao contrário do que as pessoas pensam que o mito é algo que não existiu, que está tão distante e que é algo criado, é uma ficção, enfim, eu prefiro entender como a gente entende hoje, né? Que a ficção também é uma verdade, é uma realidade, né? Haja visto que a gente percebe nas novelas, né? São tantas situações semelhantes às que a gente vive, não é? É a história do mito. O mito, ele vem de tempos longínquos, mas ele trata de algo que foi real numa determinada época, ainda que distante, e que foi preservado a partir da oralidade, através da tradição viva. Eu sou uma tradição viva. Tenho certeza que você que está acompanhando esse vídeo também é uma tradição viva. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade, a potência de transmitir as histórias que você ouviu de suas avós, de seus avós, bisa e por aí em diante. Então, quando a gente muda o foco, a perspectiva de se perceber nessa história toda, é muito importante, porque a gente vai entender que essa tradição viva não está há milhares de anos atrás. Hoje, há pessoas que conscientemente se colocam nessa posição de tradição viva. Por quê? Porque essa pessoa acaba se entendendo como guardiã da história da família, por exemplo. E isso não é qualquer coisa. Isso é aproximar algo ou um conceito que normalmente a gente percebe como tão distante, mas ele está muito perto de nós. É como a relação de uma criança estudante com o escritor e a escritora. Ela acha que a escritora ou o escritor é algo de outro mundo que está distante e ela não consegue perceber que ela, no processo de redação, de escrita, de recontar a história ouvida pelos colegas, ela está nesse mesmo processo, que a linha tênue que vai separar essa criança e jovem que escreve e aquele escritor que apareceu na escola é que aquele escritor que apareceu na escola em algum momento teve coragem de tirar os textos, inclusive produzidos na escola, na época de infância ou juventude, e encaminhou para uma editora e foi publicado. Então, é a mudança de conceito, tradição viva, todos nós podemos ser. Então, Rampatebá traz muito próximo de nós esse conceito. Podemos nos considerar tradição viva a partir do momento que guardamos e que temos a consciência de que somos guardiãs de uma determinada história da nossa família, tradição na nossa família, enfim, e que essas histórias foram passando de gerações até chegar na gente e a gente vai passar também para os que estão vindo depois da gente. Fundamental isso. Portanto, a oralidade, ela cura. Os mitos são curadores, porque quando eu localizo um mito, por exemplo, do Sansão, que não podia ter o seu cabelo cortado, e de repente a Dalila corta os cabelos de Sansão e ele perde a força dele,
a gente vai ver numa mitologia bem mais antiga que a do Sansão, nas culturas africanas, história semelhante, e a gente vai entender o porquê que algumas pessoas que fazem parte de tradição, enfim, de religiosidade de matriz africana, têm tanto cuidado para o corte do cabelo. Como não serve qualquer mão de qualquer cabeleireiro e cabeleireira no salão, ou quando há momentos que você não pode cortar o cabelo de jeito nenhum, ou quando você precisa raspar a cabeça para que você renove as suas forças e a sua energia e você renasça como se você renascesse novamente, deixando seu cabelo crescer como bebê. Aí a gente vai entender os fundamentos desse valor que chega no Sansão e do porquê a força dele estava nos cabelos ou o calcanhar de Aquiles. Então, são histórias que têm respostas nas mitologias iorubana, por exemplo, mas africana de forma geral também. Essas histórias vão se repetindo de formas diferentes em várias tradições, em várias línguas, em vários povos, em várias culturas, elas vão sendo contadas de formas diferentes, assim como nós recontamos essas histórias aqui de forma diferente daquelas que são contadas no continente africano. A oralidade, portanto, ela nos reconecta a partir do mito. Se a gente conseguir entender o mito de uma outra visão, de um outro paradigma, é necessário. Portanto, eu trago aqui a possibilidade, o convite de cada um e cada uma de vocês tentar compreender o mito como caminhos de cura, histórias vividas e que podemos estar vivendo ou revivendo essas mesmas histórias. E a grande brincadeira na cultura iorubá é essa, a gente localizar qual é o mito que nós estamos vivendo no nosso tempo presente e vivê-lo da forma mais intensa possível. Pessoal, esse livro, Omobá, Histórias de Princesas e de Príncipes, é um livro muito importante porque é um material que a Companhia das Letrinhas abraçou, complementando com Histórias de Príncipes, mas ele já vem de uma outra editora desde 2009, que é o Omobá Histórias de Princesas. Ele deu o tempo dele naquela editora e quando eu recebi o convite para vir aqui para a editora Companhia das Letrinhas, a proposta foi trazer Histórias de Princesas e Histórias de Príncipes. E para mim foi muito fácil, porque eu já tinha escrito, quando eu ofereci esse material para a editora Masa, eu ofereci completo, Histórias de Princesas e Histórias de Príncipes. E ele foi dividido, né, no entendimento ali, vamos saber se vai dar certo, enfim, Histórias de Princesas. E aqui eu pude colocar as Histórias de Príncipes, porque eu entendo que é fundamental a gente trabalhar as masculinidades, né? A gente entender que existem várias formas de ser e estar dentro da masculinidade. Essa transição, portanto, de uma editora para outra, trouxe um aumento do volume do livro, né? Porque o livro outro era metade disso, Histórias de Princesas. Então, nós temos uma ampliação aqui com as Histórias de Príncipes. Eu acho importante trazer isso porque o Omobá é um clássico na literatura. Histórias de Princesas é um clássico, ele é extremamente procurado. Esses 2 anos sem o livro, né? Enfim, nós aqui produzindo um livro de qualidade maravilhoso para vocês, foram períodos em que as pessoas me procuravam demais, pedindo esse livro. Então, ele está aqui de uma forma completa, trabalhando feminilidades, masculinidades, o que vai ser enriquecedor para o nosso trabalho pedagógico no dia a dia, em sala de aula e para a gente mesmo, para o nosso crescimento mesmo. Então esse é um detalhe que eu gostaria de trazer para vocês e estou trazendo para vocês pensando nisso, né? Ampliando essas informações
tão necessárias, porque quando a gente fala em masculinidades é o mesmo tabu que quando a gente fala racismo, né? As pessoas, masculinidade, como que eu vou trabalhar isso, né? Vocês vão ver que é uma forma muito fácil, através dos mitos, e aqui a gente consegue trabalhar de forma paralela as questões, enfim, das princesas e as questões dos príncipes. Pessoal, eu já falei bastante, né? Agora eu vou sacar minha identidade, uma delas de contadora de histórias. Mas eu vou fazer a leitura de um texto desse livro que nós vamos trabalhar, a proposta é essa, né? Enfim, e eu escolhi um texto curto para fazer a leitura. Bora lá? Oduduá e a briga pelos 7 anéis. Oduduá e Obatalá, princesa e príncipe, de beleza sem igual, existiram antes do céu e da terra nascerem. E há quem conte que eles criaram o universo. Num tempo em que tudo era absolutamente o nada, e o nada era absolutamente o tudo, eles viajavam no espaço dentro de uma cabaça bem apertada e, para se divertir e distrair, disputavam os 7 anéis que haviam recebido de presente. Vivendo em um espaço tão apertado, haviam combinado entre eles: quem ficasse com o maior número de anéis teria o direito de dormir sobre o outro, no fofinho. Obatalá sempre vencia essa disputa e acabava dormindo sobre Oduduá. Em algum momento, Oduduá decidiu que lutaria com todas as suas forças para conseguir dormir sobre Obatalá. Percebeu então que precisaria usar a sua inteligência estratégica para que isso acontecesse, uma vez que Obatalá era visivelmente mais alto e bem mais forte que ela. Num determinado dia, no qual a disputa novamente aconteceu, Oduduá, que havia se preparado muito para aquele momento, lutou bravamente e dessa vez ficou com a maioria dos anéis. Quando foi reivindicar o seu direito de finalmente dormir sobre ele, Obatalá se recusou, afirmando que uma mulher jamais faria isso com ele. Caríssimo, o combinado não sai caro. Cumpra sua palavra, respondeu Oduduá. A resposta dele foi não. Irada, a princesa Oduduá iniciou uma briga. Enquanto Obatalá tentava pegar os anéis que estavam com a princesa, ela fazia o mesmo com os outros que estavam com ele. A luta foi tão intensa que acabaram rompendo ao meio a cabaça em que viajavam. A parte de cima da cabaça ganhou espaço e foi para o céu mais alto. E foi assim que Obatalá criou o céu. A parte de baixo da cabaça foi flutuando no espaço, flutuando com o Oduduá, até que foi criada a Terra, o planeta Terra. Muitas pessoas são capazes de ouvir o Senhor Céu chamar por Oduduá e dizer o quanto sente saudades dela. O inverso também se faz verdade quando ouvem Oduduá falar sobre a saudade que sente de Obatalá. E foi assim que céu e terra foram criados, com uma mulher defendendo os seus direitos. Mojubá, Oduduá e Obatalá, meus respeitos. Quero pegar esse mito recontado por mim e olhar, tratar dessa ilustração. Vamos focar. Vocês já ouviram um texto e agora vamos focar na ilustração de Ayodhya França. A ilustração ela é belíssima, né? E vocês vão prestar atenção que nessa ilustração, especificamente nessa, vocês vão ver que a pele é uma pele negra. A tonalidade
não pende pro moreninho, não tende pro... aquela palavra que a gente nunca deve usar, mas que é muito usada no Brasil e que eu preciso comentar, preciso dizer aqui, que é a palavra mulata ou mulato. Então há uma tendência nas ilustrações de corpos de personagens negros na literatura infantil e juvenil brasileira, há uma tendência de clarear o tom da pele negra. E nesse livro você vai perceber que todos eles, todos os personagens aqui representados, a pele ela é negra. E aqui olhando de soslaio, acabei de reparar, né, e vou trazer à cena essa caixa que a gente tem de lápis de cor. Porque a grande questão que ainda muitos profissionais da educação não conseguem entender como algo que parece ser sutil, mas para uma pessoa negra, uma criança, um jovem negro, talvez não seja tão sutil assim, é quando a gente fala em lápis cor de pele. Esta é uma grande questão. Quando a professora indica a pintura de uma personagem, de uma pessoa, pega o tom de pele, qual é a cor que é sempre ligada à cor de pele? Não é o marrom, os vários tons de marrom, de preto, por exemplo. Quando se fala em cor de pele no Brasil, rapidamente a criança vai pegar que cor? O amarelo e o rosé. Essas são as cores de pele para as crianças brasileiras. E recorrentemente um profissional da educação vai relatar para mim, enquanto formadora de profissionais de educação, que a própria criança negra, ela vai se retratar, fazer o autorretrato dela com lápis cor de pele. E aí os professores vão dizer, mas que a própria criança negra, ela é racista, ela não se vê, ela não quer se pintar da cor que ela tem. Mas ela está no Brasil, num país que é o nosso, que é o Brasil, onde os profissionais de educação secularmente têm trabalhado essas cores como cores de pele. E não essas cores outras como cor de pele. Por quê? Porque a hegemonia branca ela acaba prevalecendo no Brasil, inclusive nos lápis, nas cores, na forma de pintar os personagens, as pessoas, de representar o próprio corpo. Então, se a criança negra não se vê nos programas de televisão, não se vê nas revistas, não se vê nas brincadeiras, enfim, como que ela vai desenvolver uma autopercepção positiva e vai querer se representar do jeito que ela é? A ilustração é um campo lúdico, de ludicidade. O desenho é onde a criança pode sonhar. E aí nesse livro você vai perceber como que a gente viaja nessas imagens de uma forma a apresentar a pele negra, o cabelo crespo, o cabelo baixinho, rente no couro cabeludo como um valor. Como nós negros e negras usamos o nosso cabelo em toda a potência ou a ausência desse cabelo também. Então vocês conseguem perceber isso. Então o primeiro passo talvez é se encantar e descobrir em cada ilustração características específicas e que tem a ver com o texto escrito. É fundamental, porque do texto escrito, você estudando essa ilustração, quando você for para a oralidade, para contar essa história e não lê-la, você vai conseguir encontrar a entonação perfeita, o sotaque perfeito, para que você conte aquela história a partir do cruzamento entre a imagem desse livro com o texto desse livro. Essa é a primeira grande observação que faço.
Uma outra coisa importante para a gente pensar aqui no trabalho com esse livro é o seguinte: para quem entende um pouquinho do assunto, vai entender que aqui é uma roda do que se conhece no Brasil como os orixás. E eu já vou logo dizendo a vocês que neste material, em cada mito contado aqui, você não vai encontrar essa palavra, orixá. Sabe por quê? Porque enquanto uma pesquisadora, eu trago esses mitos recontados numa perspectiva de ancestralidade viva como eles foram e como eles vivem ainda nos corpos de seus descendentes, que fazem parte da linhagem de um Oxum, da linhagem de uma Jexalugá, da linhagem de um Oxóssi, da linhagem de um Ogum. Mas no Brasil, pouco se sabe da existência real e concreta desses considerados aqui orixás. Lembrando que a palavra orixá é uma palavra na língua iorubá que significa ori, cabeça, chá, protetor. Portanto, orixá quer dizer protetor de cabeça. É como se fosse um anjo da guarda, para católicos, por exemplo, mais ou menos isso. São protetores e cada pessoa tem dois que rege desde o nascimento, desde da vivência na útera materna, eles já estão lá sendo protegidos a partir da data da concepção, enfim, já estão lá sendo protegidos por esses seres que vão acompanhar a vida inteira aquela pessoa, sabendo disso ou não, conhecendo quem são eles ou não, sabendo que é um orixá ou não. Eles acompanham as pessoas em seus momentos de vida, enfim. Você vai encontrar, portanto, um viés histórico. Esses mitos que eu trago aqui, eles remontam de 15 a 20 mil anos antes de Cristo. E é tradição oral. É muito importante tratar de histórias como essa, por exemplo, a do Otim, né? Então eu contei uma história de princesa e tem uma história de príncipe, que eu não vou ler, eu vou só contar como que ela é, qual caminho essa história vai. E essa história é a seguinte: um menino jovem e que tinha um corpo muito franzino e que ele tinha vergonha de ficar sem suas vestes diante dos seus colegas. Então ele tinha vergonha de nadar, porque os meninos se jogavam nus nas águas dos rios, enfim. Ele tinha vergonha de ficar nu diante das pessoas. Ele se cobria, ele cobria o corpo com tecidos, com peles de animais, enfim. Ele estava sempre se escondendo. Era uma grande preocupação para o seu pai. O pai dele se preocupava, um grande rei, com essa introspecção do filho. Ele não entendia. E esse menino, portanto, ele recusava todos os colegas. Vamos brincar no rio, vamos caçar. Ele sempre estava dizendo não. Um dia, ele, muito triste, ele foge. O pai dele dá uma festa e ele aproveita o entretenimento da festa, né? O pai envolvido com essa organização, e ele foge para longe. E nessa fuga do desespero, ele começa a entender com ele mesmo o que deixava ele tão chateado. Ele não conseguia se entender dentro de um corpo masculino. Ele se achava muito frágil, muito magrinho, muito delicado. E era assim que as pessoas o viam também. E ele não se encaixava. E ele chega ali na beira de um rio e chora com desespero, porque ele era o filho de um rei, ele era um príncipe, e ele não sabia se virar na mata sozinho, ele não sabia caçar, ele não sabia cozinhar. E ele sente fome e começa a chorar, enfim, juntamente com o desespero que ele sentia. Eis que aparece Oxóssi, que é um grande caçador, né? Aparece Oxóssi, viu aquela figura de longe, e Oxóssi veio se aproximando dele com vários preás que ele havia caçado para levar para a comunidade dele se alimentar. E ali Oxóssi tirou, enfim, toda a pele daqueles preás, costurou uma roupa para Otim e deu para ele. E Oxóssi fala para ele se olhar no espelho d'água.
que enquanto ele não se respeitasse, não se amasse, ele não ia conseguir caminhar de forma bem saudável pela vida. E Otim se olha com coragem pela primeira vez no espelho, sem críticas, sem rejeitar o próprio corpo. Ele simplesmente seguiu o conselho de Oxóssi. Ele se olhou, se entendeu, se viu. Com o tempo, Oxóssi ensinou ele a caçar, a pescar, a pegar as frutas, a preparar alimentos. E num determinado momento, depois de aprender tudo isso, Otim olhou para Oxóssi e disse: está na hora de eu ir embora, ganhar o mundo, conhecer novas paradas. E assim foi feito. Eles se abraçaram, Oxóssi disse: quando você precisar de mim, estarei por aqui. E Otim ganhou a mata, ganhou a floresta e foi embora. Otim aprendeu a caçar, a preparar o próprio alimento, aprendeu a se amar, a amar o próprio corpo sem críticas com Oxóssi. Então essa história, ela traz para mim esse sentido e esse significado do respeito a todos os corpos. A diversidade que está tão presente na nossa escola e que é sufocada por nós profissionais da educação com os nossos pré-julgamentos todos os dias. E a gente não dá conta de entender o que uma história, um mito como esse é potente no reconhecimento e na valorização da identidade para alguém, para um estudante, para uma estudante. Esse é o poder do mito, lembra? De cura à oralidade. Enfim, esse livro ele foi amplamente pensado e repensado para trazer essa beleza, essa graça e essa contribuição da cultura iorubá para o nosso povo brasileiro. Porque aqui se fala em realezas, são príncipes e princesas. Não príncipes e princesas como os contos europeus, onde uma característica é sempre muito importante, né? Ele tem os mitos, os contos europeus seguem uma estrutura, onde as meninas são muito jovens, elas, enfim, no final elas se casam, jovens, mas saem numa procura sempre de um príncipe encantado que aparece no cavalo branco. Até o cavalo tem que ser branco, é preciso dizer isso nos contos de fadas, né? Quando aparece o cavalo enquanto animal, é um cavalo branco, né? É a brancura como essência naquele mito, naquela história. É Chapeuzinho Vermelho com a sua pele branca, branquinha, branquíssima. Alguns textos aparecem reforçando isso. A brancura como um valor. Aqui é a negrura como um valor, tá? É o oposto total, mas muito mais um oposto em termos ideológicos, porque aqui todas as princesas, elas não estão preocupadas em se casar com um homem jovenzinhas. Elas estão preocupadas em desenvolver o poder interior que cada uma tem. O poder da inteligência estratégica, o poder da intuição, de sentir as coisas antes de acontecer, de prever as coisas antes de acontecer, de prever, de antecipar um movimento a partir da intuição, a capacidade de se transformar em borboleta, em abelha, em búfalo, seja lá no que for. São meninas que trabalham basicamente a autonomia e a independência acima de tudo em cada um desses mitos das meninas, né, das princesas, e na seção das histórias, dos mitos que eu trago, dos príncipes, vai tratar da dignidade, da realeza, do estar junto, da fortaleza, de valores extremamente positivos aqui, né? Como a história contada de Oxóssi com Otim, de ensinar a caçar, de ensinar uma estratégia, de ensinar um mecanismo que o outro não sabe, não domina. Vem que eu te ensino. Então, são mitos edificantes.
além de serem mitos que retratam o começo de absolutamente tudo, né, do continente africano, numa realeza, retratando um dos reinos, né, poderosos aqui, por exemplo, o reino de Oió, que aparece aqui em uma dessas realezas que estão aqui representadas, enfim. Então, abre um leque para pesquisa sobre os reinos antigos do continente africano, tão prósperos, tão ricos em ouro, em diamantes, enfim. Eu espero realmente que vocês façam o uso desse material, fortalecendo as identidades das crianças, jovens, adultos e adultas negros e negras no espaço da sala de aula. Ah, mas Kio-san, você está trabalhando só o empoderamento das crianças negras? Não, vai estar trabalhando a cultura de forma geral para todos os estudantes, uma vez que os estudantes brancos terão a oportunidade de saber um pouco mais do continente africano, que é muito mais do que fome, do que miséria, do que doença, que existe um continente africano que ele é riquíssimo e que ele ainda remonta à ancestralidade real africana. A coragem de Orunmila. Orunmila era um príncipe alto, belíssimo. Só vestia branco, desde suas roupas até os adornos que enfeitavam seu corpo e sua cabeça. Amigo inseparável da dama Paciência, procurava não ficar nervoso com as coisas ruins que aconteciam ao seu redor. Todos elogiavam o temperamento de Orunmila. Orunmila, como você é calmo! Orunmila, como você é tranquilo! Como você é paciente! Como você é sossegado! E ele, com toda a gentileza possível, respondia: meu povo, por que adianta ficar nervoso diante das situações? O nervosismo nos impede de enxergar as soluções para os problemas. É preciso manter a serenidade. E sou amigo da Dona Paciência. Vamos combinar? Manter a serenidade era o que todos ao redor de Orunmila buscavam, mas nem sempre a vida dá conta de ser serena. Às vezes ela se rebela para que sejamos capazes de aprender. E uma vez a vida se rebelou contra Orunmila, e foi assim que ele aprendeu a ser também uma pessoa destemida e determinada. O príncipe teve a incrível visão das 5 damas que assustam a qualquer um: a morte, a paralisia, a doença, a perda e a fraqueza. Eram belas e ao mesmo tempo assustadoras. Numa noite qualquer, enquanto Orunmila se preparava para dormir, a Dama Morte apareceu diante de seus olhos. Um dia, menino, eu vou te pegar para levá-lo ao céu. Orunmila, com calma que sempre marcou sua presença, encarou-a. Dama Morte, eu a respeito profundamente, mas não tenho medo de você. Com todo respeito lhe digo, volte para o lugar de onde veio. Seu poder maléfico não terá vitória sobre mim. E assim foi feito. A Dama Morte, vendo que não havia conseguido assustar o jovem, desapareceu como num encantamento. Na noite seguinte, enquanto Orunmila se preparava novamente para dormir, sentiu a presença estranha de alguém perto dele. Ao se virar, viu que não estava só, era a Dama Paralisia. Ela encarou Orunmila. Menino, você é atrevido! Um dia vou te deixar com tanto medo, mas com tanto medo que você não conseguirá mexer nenhuma parte do seu corpo e pedir ajuda. Com calma, Orunmila respondeu. Dama Paralisia, eu a respeito profundamente, mas não tenho medo de você. Com todo respeito, volte para o lugar de onde veio. Seu poder maléfico não terá poder sobre mim. Sem jeito, a Dona Paralisia se foi.
E assim aconteceu de novo com a dama Doença. Ah, moleque! Um dia vou te deixar tão doente, mas tão doente, que não conseguirá mais se curar. E Orunmila com calma. Dama Doença, eu a respeito profundamente, eu não tenho medo de você, com todo respeito. Volte para o lugar de onde veio. O seu poder maléfico não terá força e presença sobre mim. E assim veio a dama Perda, que não ficaria sem tentar o que suas amigas não conseguiram, e numa noite apareceu para o príncipe com uma forma assustadora. Um dia eu vou tirar tudo o que você conquistou. Vai perder tudo, até o seu prestígio. Orunmila com calma. Dona Perda, eu a respeito profundamente, mas não tenho medo de você. Com todo respeito, volte para o lugar de onde veio. O seu poder maléfico não terá força sobre mim. E aquela figura maléfica se desintegrou. No espaço onde todas as damas maléficas moravam, houve uma reunião. Elas estavam inconformadas com a coragem, a tranquilidade do príncipe Orunmila e decidiram que numa última tentativa mandariam a Dona Fraqueza para junto dele. E assim foi. Eu vim enfraquecer você não vai conseguir levantar um dedinho. Venham, damas, venham todas comigo enfraquecê-lo. E foi assim, como num filme de terror, que todas as damas maléficas se aproximaram de Orunmila, fazendo micagens, caretas, provocações. Sim, elas eram assombrações diante dos olhos do príncipe, que gritavam sem parar ao seu redor, tentando amedrontá-lo. Foi quando a Dona Paciência, sua leal amiga, calmamente se aproximou com suas vestes suaves e tomou a palavra. Nobre príncipe, olhe para mim. Olhe só para mim, bem dentro dos meus olhos. Preste muita atenção no que irei lhe dizer. A paciência é uma virtude que lhe dei de presente. Não se deixe intimidar por coisas negativas, porque elas vêm, mas um dia também vão embora. Tudo depende da sua força interior e da sua coragem. Mantenha a mente positiva. Nunca se deixe atingir por pensamentos negativos. Pense em todas as coisas boas que já aconteceram em sua vida e nunca desista da sua bondade. Isso lhe dará coragem para enfrentar a tudo e a todos, sempre lutando pelo bem. Orunmila, ao ouvir sua amiga, respirou profundamente, piscou os olhos e quando os abriu novamente, a dama Paciência já havia ido embora. Fortalecido, olhou para os lados e viu que o mal continuava por ali. E, fitando as damas maléficas, disse: eu jamais darei espaço para vocês, damas morte, paralisia, doença, perda, fraqueza. Ganhem espaço de mim, jamais permitirei isso. Com todo o respeito que lhes tenho, digo, lutarei até o fim para mostrar ao mundo que as damas Paciência e Vida são maravilhosas e devem prevalecer. Elas me reservaram sabedoria, coragem e felicidade suficientes para lidar
positivamente com qualquer problema. Eu sou capaz de enfrentar meus medos porque sei que não caminho só. A minha ancestralidade de ensinamentos tão poderosos, meu Mojubá, meus respeitos. Omoba, histórias de princesas e de príncipes, editora Companhia das Letrinhas, autora Kilson de Oliveira e ilustração Ayodê França. Eu espero realmente que esse encontro aqui tenha servido para qualificar o trabalho pedagógico de cada uma e cada um de vocês.